eu quero lançar uma frase do verdadeiro ou falso. O Rogério Ceni fez 3 jogos até aqui contra o São Paulo, tá? 3 vitórias do Rogério. 2 pelo Fortaleza, uma contra o Santos agora contra o Galo e uma pelo Cruzeiro contra o Santos no ano passado. Vamos à frase. Hoje, Rogério Ceni é o melhor técnico brasileiro de clubes. Sem mais nem menos. A frase é: entre os brasileiros, o Rogério só perde pro Tite. É isso? Basicamente é isso. Tá. É verdadeiro. Aí, Rogério, já emenda logo, Vitor. Vai. É verdadeiro. É verdadeiro. Dentro de conceitos de plano de jogo, de tirar mais, de fazer o jogador jogar mais, de ter variações, de ter um plano base de jogo, jogar no 4-2-4 com algumas variações, de tirar mais de jogadores, de fazer uma rotação de elenco bem feita. O Fortaleza poupa, mas tu não vê poupar 8 e colocar. Cara, eu vou te dizer que é verdadeiro. Hoje, para mim, o Rogério é o melhor técnico entre os brasileiros depois do Tite. O Gilmar Baldiotti fala assim, verdadeiro 1000 vezes. Dailon Gomes, verdadeiro. O Eduardo Boa fala, Ceni faz um bom trabalho no Fortaleza. Rogério Ceni é o pai do Sampaoli. Brinca aqui o Matheus Santos. Tem uma coisa, Jorge, é que a gente coloca hoje aqui que nos permite essa interpretação. Mas se a gente falasse no final do ano passado ou no meio do ano passado, talvez a gente não conseguisse falar verdadeiro, porque o Thiago Nunes aparece, sabe? Esse posto ele troca de mãos, obviamente. E talvez a fila andou, né? A fila andou. O Thiago Nunes, antes de chegar ao Corinthians, talvez ele tivesse uma avaliação mais positiva do que tem o próprio Rogério no Fortaleza, na condição de técnico. Mas hoje, o Thiago Nunes está na baixa. E até depois das declarações, acho que ficou até mais em baixa em algumas coisas que ele falou sobre o Corinthians. Hoje, o Rogério Ceni é o melhor técnico brasileiro de clubes, verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E sobre o Thiago Nunes, é porque as competições nas quais o Thiago Nunes se destacou, elas são competições mais pesadas, mais relevantes, né? Então isso gera uma repercussão muito maior, o holofote fica ainda mais forte em cima do trabalho. Mas se você comparar... E porque ele ganhou, né, Jorge? Mas se você pensar, pegar um Fortaleza em primeiro ano de Série A e chegar em 9º lugar, brigar pela Libertadores até a penúltima rodada... E com o material humano que tinha, né? Com o elenco que tinha nas mãos, com as dificuldades que o Rogério Ceni tinha, com o trabalho que acabou sendo interrompido e retomado no momento em que o Rogério assumiu o Cruzeiro, aceitou o convite, voltou, e quando voltou gerou um impacto impressionante, porque o Fortaleza nas mãos do Zé Ricardo não andou. O Rogério chegou de volta e no primeiro jogo já era outro Fortaleza. Então acho que o impacto gerado pelo Rogério no Fortaleza, talvez isso não tenha chamado a atenção como deveria de todos, porque claro que os títulos do Thiago Nunes eles chamaram muita atenção, mas o trabalho do Rogério ele já foi o melhor dos técnicos brasileiros em 2019. Trabalho por trabalho, extrair o máximo do que tinha nas mãos, talvez só tenha ficado atrás mesmo de Sampaoli do Santos e Jorge Jesus do Flamengo em 2019. Agora, eu vou até além do que disse o Vitor Sérgio Rodrigues. Pegando o momento hoje, até acima do Tite. Acho que hoje o Rogério, na comparação com o técnico da seleção brasileira, por exemplo, é um treinador que vive um melhor momento, que consegue extrair mais do time que tem nas mãos, que é mais coerente nas decisões, que é mais convincente nas explicações. Acho que o momento do Rogério em todos esses aspectos é melhor, inclusive. Eu vou fazer só uma defesa do Tite, porque tem menos tempo para trabalhar, essa dificuldade. E assim, o menos tempo para trabalhar te permite também menos variações, menos experimentos que o Rogério tem a chance de fazer no dia a dia. E eu acho que o trabalho de clube, na maioria das vezes, ele vai ser um trabalho mais completo, mais amplo do que um trabalho de seleção. Então fica só esse registro aqui, só essa defesa. São naturezas muito diferentes, né? Exato. Eu, por exemplo, defendo que na premiação de melhor técnico, eu acho que deveria ter 2 prêmios diferentes. Deveria ter um para técnico de seleção e um para técnico de clube. Porque a natureza do trabalho é muito diferente, né? Sim. É só você ver o que o Tite fez no clube antes de ir para a seleção. Isso. E aí é muito significativo, assim, eu vou de falso. Ou então, né, Ale, é só ver o quanto o Tite mudou a própria seleção, né? Ele pega uma seleção eliminada na primeira fase da Copa América e bota voando nas eliminatórias rapidamente. Aí bota um técnico, com todo o carinho, botamos um técnico e botamos um técnico.
Não tínhamos. Ok. Mas acho que estamos de acordo, seleção vai ser muito assunto amanhã, que o momento do Tite, o trabalho do Tite já esteve em melhor fase na seleção. Sim, certamente. Sem dúvida. Ale, você falou falso, por quê? Para mim é falso, porque tem uma questão aí que me pega bastante, que é o fato do Rogério Ceni ser o melhor jogador do time dele, nos 2 momentos que ele passou pelo Fortaleza, que foi onde a gente está baseando o sucesso aí do Rogério, já que no São Paulo e no Cruzeiro ele não conseguiu trabalhar, por motivos diferentes. E eu acho que você fazer essa mudança para um clube que tem uma pressão ainda maior, que tenha jogadores mais rodados, eu acho que é importante para definir ele como o principal nome entre os brasileiros de treinador. E eu acho que, por exemplo, o Cuca já não tem que passar por esse teste, embora tenha problemas, né, de relacionamento muitas vezes, mas eu acho que o Cuca está à frente dele. Eu acho que o Renato, embora não viva um grande momento, também eu acho que já tem essa possibilidade. Eu falo por experiência, é menos difícil você trabalhar nessa realidade do Rogério do que você ir para um outro patamar, inclusive com jogadores que você já enfrentou, ou que você já jogou junto, e que você já teve problema ou não, enfim, jogadores que você olha nos olhos, são do mesmo tamanho que você, e eu acho que o Rogério ainda não teve essa experiência bem sucedida, por isso que eu vou de falso aí. A gente costuma ver, né, assim, eventualmente até um trabalho mais autoral, o cara se sente mais confortável para experimentar nessas situações. Só que ontem, cara, assim, ontem o mérito é muito grande do Rogério, muito grande, porque tava com um homem a menos, e aí ele bota o Yuri César entra no lugar do David, ainda no finalzinho do primeiro tempo, né, o David que fez um gol depois de não sei quanto tempo, aí ele vai lá e o Yuri César faz um grande segundo tempo, ele mete o Osvaldo no lugar do Romarinho também na volta do intervalo, e o Osvaldo joga. O Osvaldo foi um dos melhores jogadores em campo, cara. O Osvaldo tá jogando muito no Fortaleza. E a forma com que o time se comportou. Ele aposta no Ronald, que não tinha sido titular contra o Atlético Goianiense. Jogou muito, verdade. Ganhou muito, quase todos os duelos individuais. Partidaça do Ronald. E contra um time que a gente precisa lembrar, a gente só falou do Fortaleza aqui. A gente tá falando tudo isso contra o líder do campeonato, o time do Sampaoli, que estava com um homem a mais o segundo tempo inteiro. O que pressupunha uma pressão gigantesca. O Marquinhos perde um gol que não poderia perder, né? Que a bola vem cruzada, ele tenta chutar ali, pegar na orelha dela. Marquinhos, né? Entrou mal. E assim, seria um lance. Mas no mais teve essa que a bola passa lá, né? À esquerda da trave. E um chute de alguém. Foi do Keno, da entrada da área que ele abre para a direita e chuta colocado. Que o Felipe Alves cai para o lado esquerdo. Isso. Só isso. Em 45 minutos. Com 40 não, porque o jogo foi até 52. Com um homem a mais, né? Foi pouco. Tudo bem, acho que sentiu muita falta do Alan Franco na distribuição, acho que sentiu muita falta. Aliás, estou vendo aqui um coisa do Equador. Acho que o Alan Franco é titular, hein? Argentina e Equador, né? O Alan Franco de titular. Enfim, acho que o Atlético, não gostei do Atlético ontem com um a mais, acho que sentiu muito o jogo, e o Fortaleza foi muito eficiente em bloquear as movimentações de bola, né? Por isso que eu digo que acho que sentiu muita falta do Alan Franco. E o que é mais legal nesse time do Fortaleza, ele sabe jogar. Ele não se contentou com o empate, né, Luiz? Não se contentou com o empate. Ele não se contentou com o empate, que o Yuri César faz um gol, ia ser uma pintura, e que ele é anulado por um calcanhar de impedimento, e depois ainda saiu para fazer o gol na cabeçada do Bruno Melo. Mas assim, o que me encanta no trabalho do Rogério e do time do Fortaleza, já viu o Fortaleza jogando no campo de ataque, tentando trocar bola, tentando ser o agressor boa parte do jogo, já viu o Fortaleza entrando em campo para jogar com 30% de posse de bola e ser efetivo no contra-ataque. Então é um time que tem variação e que vem demonstrando um trabalho realmente fantástico.